Aleluia! Se existe um lugar de descanso, esse lugar é Jesus. Queridos, há mais ou menos, perdi as contas, alguns anos atrás, eu andava tão cansado por essa vida, e algumas pessoas de Deus, elas começaram a falar de Deus comigo, a falar de Deus para mim. E à medida que eu ouvia, e de certa maneira eu recusava em ouvir a Deus. E quanto mais eu recusava, mais aquelas pessoas falavam, insistiam em pregar o Evangelho, insistiam em falar do amor de Deus. Até que um dia, querido, vários dias depois, enquanto eles ministravam, o Espírito Santo trabalhava e eu relutava, e o Espírito Santo estava batendo na porta, e eu estava relutando. Mas um belo dia, quando o convite foi feito, dentro da minha própria casa, numa tarde, no fundo da casa, dois irmãos vieram, pregaram a palavra de Deus e fizeram um convite: você quer confessar a Jesus como seu Salvador e como o Senhor da sua vida? E para não deixar eles sem graça, eu peguei e disse: quero. Mas para me livrar deles logo, eu disse: quero. Depois de tanta insistência, isso foi numa terça-feira, eu me lembro, não lembro a data, mas foi numa terça-feira, o dia da semana. E eu me lembro que no outro dia eu estava de folga do meu trabalho. E na quarta-feira pela manhã, quando eu levantei, algo tinha acontecido dentro de mim, inexplicável, que eu não posso explicar em palavras para você. E eu sei que todo cristão que um dia se entregou ao Senhor, todo homem, toda mulher que um dia se entregou ao Senhor, que teve essa experiência, eu sei que ela é indizível, é inexplicável. Não há como explicar isso. E eu sei que na quarta-feira eu acordei com um sentimento diferente, com um coração diferente, com uma mente diferente, com um interior diferente. E eu percebi dentro de mim que alguma coisa tinha acontecido. Eu falei: o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo dentro de mim? Que paz é essa? Que sentimento é esse? O que está acontecendo dentro da minha alma? Alguma coisa aconteceu e eu não sabia explicar o que estava acontecendo. Eu era o tipo de pessoa que, se a chave caísse da minha mão, ou se alguma coisa me atropelasse à frente, eu já soltava aquelas palavras mais lindas que existem: a ignorância ao pé da letra. E as coisas começaram a acontecer. E a diferença não foi causada por mim. As mudanças não foram causadas por mim. Havia alguém fazendo aquilo dentro de mim e eu não estava sabendo. E depois eu fiquei sabendo que quem estava fazendo aquelas coisas era uma pessoa especial, chamada Espírito Santo. Espírito Santo. Quem é Ele? Quem é Ele? Ele é chamado também, eu não sei se você está sentindo Ele aí, querido, mas eu estou sentindo Ele aqui. Ele é aquele que Jesus disse: olha, eu vou para o Pai, em João 14, eu vou para o Pai, mas quando eu for, eu vou enviar o outro Consolador. E Ele virá, e Ele ficará com vocês. Vocês não vão ficar sozinhos, vocês não vão ficar órfãos. Jesus disse: eu vou ao Pai, mas eu vou enviar aquele que consola, aquele que preenche, aquele que sustenta, aquele que completa, aquele que vai te orientar, vai te guiar, vai te abençoar, aquele que vai falar com você, aquele que nos momentos da sua dor Ele vai estar junto com você, gemendo, chorando junto com você, aquele que na hora que você estiver também passando por alegria, Ele vai estar dentro de você, vibrando de alegria. É aquele que em todos os momentos da sua vida Ele estará lá. Ele estará lá. Eu não sei qual é o momento, querido, que você está vivendo agora, mas uma coisa eu sei: Deus está aí. Ele é presente. Ele é presente. Aleluias. Eu quero nessa noite trazer uma palavra. Eu
peço que você abra o seu coração, Senhor. Permita que essa palavra, que não é minha, mas é do Senhor, toque teu interior nessa noite. Porque foi por causa dessa palavra, querido, que anos atrás ela foi plantada na minha vida, na minha casa, na minha esposa, nos meus filhos. Ela foi lançada como uma semente. Ela foi lançada por várias vezes. Em um dado momento, quando o coração estava como uma terra boa, ela germinou. E aí nasceu um brotinho. E aí foi nascendo, foi crescendo. E hoje nós compreendemos que essa palavra é o poder de Deus para todo aquele que crê. Ela é o poder de Deus. O poder de Deus no original grego é dunamis, é dinamite, é explosão, é poder mesmo. É poder. Ela causa uma implosão dentro de mim e de você, uma explosão, uma mudança no nosso interior, na nossa mente. Só que nós temos que desejar isso e querer. Que Deus não vai fazer nada assim, nada obrigado, nada coagido. Ele vai fazer à medida que eu e você abrimos a nossa vida ao Senhor. Quero que você abra, querida, a sua Bíblia no Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá Ele aos seus amados o sono. Amém? Até aqui. Glória a Deus. Se o Senhor não edificar a casa, Ele está falando de construção, edificação. Se não for Deus que constrói a sua casa, que edifica a sua casa, em vão você está trabalhando, em vão você está lutando, em vão você está correndo. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não adianta a cerca elétrica, não adianta o guarda, não adianta o vigia, não adianta o alarme. Se não é o Senhor que está guardando, não adianta. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão, de dores. Pois ele diz: pois assim dá Ele aos seus amados o sono, o descanso. Ele dá aos seus amados, Tem muita gente correndo para lá, correndo para cá, desesperado. E muitas vezes, querido, não resolve. Está cansado, está estressado, está atribulado. Muitos estão depressivos e não tem resolvido a situação. Porque muitas vezes o Senhor não está edificando a casa, e em vão estão trabalhando. Inútil será levantar de madrugada e repousar tarde, se o Senhor não estiver edificando a sua casa. Eu quero mostrar para você, não vai dar para ler todos os versículos. 12 lares, aonde Jesus entrou, literalmente, colocou o seu pé dentro. 12 casas. Em cada uma dessas casas onde o Senhor entrou, alguma coisa aconteceu. Porque não há lugar onde Jesus entra que não aconteça alguma coisa. Não há casa onde Jesus entre que alguma coisa não aconteça da parte de Deus como bênção. E Jesus entrou em 12 casas pelo menos. Eu quero registrar aqui nessa noite, para você entender o que Ele fez em cada uma dessas casas. Nós sabemos que durante seus dias aqui na terra, ministério e vida terrena, Jesus, Ele andou com pecadores. Ele nunca rejeitou ninguém, amou os desprezados, serviu as pessoas, curou pessoas, abençoou pessoas. Fez coisas, querido, que nenhum homem pode fazer nessa terra. Jesus foi inexplicável nas suas obras. Ressuscitou mortos, curou doentes, expulsou demônios, fez milagres extraordinários, coisas espantosas, que muitos até duvidam. E o maior milagre, no terceiro dia Ele mesmo ressuscita. Ele disse: olha, ninguém toma a minha vida, eu a dou e volto a reavê-la. Isso prova a sua divindade. Isso prova que o Cristo era Deus, o Verbo que se encarnou, se fez carne e habitou entre nós, tabernaculou entre os homens, se entregou por nós, e ao terceiro dia ressuscita de dentre os mortos, não morre mais, está aqui nessa noite em nosso meio. Amém? Você acredita, querido? Você acredita? Porque às vezes nós temos uma facilidade de crer na crise, nas lutas. Talvez agora, nesse momento, você está aqui pensando no cartão seu que vai cair amanhã, no cheque,
no problema que você tem que resolver, deixa eu falar, querido, não sofra por antecipação, viva a cada dia. Jesus disse: viva a cada dia. Você está vivendo agora, amanhã é amanhã. Amanhã Ele vai estar lá providenciando, operando, abrindo a porta, movendo a situação a seu respeito. Tem gente que sofre por antecipação, não faça isso, no nome de Jesus. 12 casas, e as 12 casas que Ele visitou, alguma coisa Ele fez dentro dela. Você quer ver a primeira? Está em João 2, Evangelho de João capítulo 2, não precisa abrir, você conhece o texto. Jesus foi convidado para uma festa de casamento. Foi convidado para ir numa festa de casamento. E foi ele, foi a mãe, foi os irmãos, a família. Entrou na casa dessa família que estava festejando as bodas. Casamento. O casamento dos judeus demorava uma semana, irmão, 15 dias. Pensa num povo festeiro, povo judeu. E Jesus foi convidado para entrar nessa casa, para ir nesse casamento, nessa festa. E Jesus foi. E no casamento uma alegria, festa, comunhão. E naquele casamento havia vinho, havia alimento. Mas num dado momento da festa, o vinho acaba. E aí, tanto o anfitrião como o noivo, os regentes da festa, ficaram desesperados porque o vinho tinha acabado tão cedo. Só que Jesus estava nessa festa. Jesus estava lá. E foi nesse lugar, nessa casa, dentro dessa casa, que Jesus iniciou o seu ministério de poder e milagres. Ele transformou a água em vinho. E esse vinho que Jesus, essa água que Ele transformou em vinho, esse vinho ficou tão bom, querido, ficou tão especial que nem o vinho bom da festa era de se comparar com aquele que Jesus havia transformado, água feito vinho. E o que isso quer dizer para mim e para você? Uma festa sem vinho não era festa. Faltava o que? A alegria. Compartilhar a alegria, aquele momento juntos. E Jesus percebeu isso, querido, e foi lá e transformou a água em vinho. Isso quer dizer que a alegria que tinha acabado, Jesus trouxe de volta. Quando Jesus entra numa casa, se não há alegria, ali passa a ter alegria. Deixa eu perguntar para você, querido, na sua casa está faltando alegria? Ou na sua casa tem alegria? Porque aonde Jesus está, ali há alegria. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Aonde Jesus está, ali há alegria. E Jesus entrou nessa casa, nesse casamento, transformou água em vinho, retratando a alegria da sua presença naquele lugar. Aleluias, aleluias. Jesus nessa noite deseja transformar o seu sofrimento em alegria. Como eu disse, eu não sei como você entrou nessa noite, mas uma coisa eu sei, querido: se você deixar Jesus entrar na sua casa, o sofrimento vai sair e a alegria vai se instalar, porque Ele é o dono da alegria. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor a nossa força é. Neemias disse isso. Alegria vem com força, vem com poder, vem com capacidade, condição de Deus, alegria. Você anda por aí, você vê as pessoas andando cabisbaixas, tristes, sofredoras, cansadas. Está faltando algo, está faltando a presença de Deus, a presença de Deus. Outra casa que Jesus entrou foi na casa de Pedro, irmão. Na casa de Pedro, nas suas caminhadas, ele entra na casa de Pedro. E a Bíblia diz que a sogra de Pedro estava com febre. E Jesus toca na vida daquela mulher e manda a febre embora. Aquela mulher é curada. Na mesma hora, instantaneamente, ela é curada. Isso representa para mim e para você que quando Jesus entra em nossa casa, Ele não só traz alegria, mas Ele também traz cura. E o interessante é que quando Jesus toca na sogra de Pedro e cura ela da febre que ela tinha, a Bíblia diz em Lucas 4,39: inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre e ela a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Quando Jesus nos toca e nos cura,
nós temos que nos levantar para servir e fazer alguma coisa para o Senhor. Jesus já entrou na sua casa, já tocou você, já te curou. Você tem servido ao Senhor, querido? A sua casa tem sido uma casa de serviço para o reino de Deus? Porque uma coisa é certa, de alguma coisa Ele já curou você. E será que eu e você temos servido ao Senhor após a nossa cura? Se Ele já entrou na sua casa, já curou a febre da sua alma, já restaurou você da enfermidade, você se dispôs a servir ao Senhor? A Bíblia diz que no mesmo momento, quando a febre deixou essa mulher, ela se levantou e passou a servir o Senhor. Levou um cafezinho, levou um pãozinho, serviu o Senhor, serviu os discípulos. Sabe por quê? Porque quando a enfermidade vai embora, querido, a disposição se levanta no nosso coração para servir aquele que nos curou, para servir aquele que nos abençoou, para servir aquele que entrou em nossa casa para trazer um milagre. Isso também fala de gratidão, porque Jesus entrou em nossa casa e nos curou de alguma coisa. Eu há muitos anos, por muitos anos, sofria de uma dor no meu estômago. Quantas vezes pela madrugada, 3, 4 horas da manhã, 2:30 da manhã, eu acordava com uma forte dor no meu estômago. Era uma dor tão intensa que eu levantava, me ajoelhava aos pés da cama para orar ao Senhor e pedir que Deus arrancasse aquela dor. Muitas vezes eu rolava pelo chão de tanta dor, eu não suportava, tinha que ir ao posto para tomar uma injeção na minha veia para cancelar aquela dor. Mas um dia, querido, assim como Jesus fez com a sogra de Pedro, Jesus tocou na minha vida e removeu aquela enfermidade. Por isso estou aqui para servir ao Senhor, não só aqui, mas em qualquer lugar. Como está o seu serviço na obra de Deus? Como está o seu serviço para o Senhor, que tocou sobre você e te curou da sua enfermidade e restaurou a sua vida? Pelo menos uma enfermidade você tinha, querido, que era o pecado. Sabia que o pecado é um vírus maior do que todos os vírus? Mas Jesus já lidou com o pecado, já resolveu o pecado. Se nós somos dele, querido, nós não temos mais nada com o pecado, porque Jesus já venceu. E se Ele venceu, estando com Ele, eu também vou vencer e você vai vencer. Amém? Outra casa que Jesus entrou foi a casa de Cafarnaum. E essa casa de Cafarnaum, alguns estudiosos dizem que era a casa de Jesus. Jesus morava em Nazaré, mas depois do início do seu ministério, Ele muda para Cafarnaum e passa a residir em Cafarnaum. O texto bíblico até diz que Jesus passa a morar em Cafarnaum. Então, segundo o texto e os contextos, alguns creem que essa casa de Cafarnaum era a casa de Jesus. Pelo menos nos momentos que Jesus estava ali, era a casa dele. E a Bíblia diz, no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 5, do 17 ao 26, que Jesus estava dentro da casa, no centro da casa. A casa estava lotada de pessoas, a porta estava interrompida, as janelas estavam interrompidas, a casa estava rodeada de pessoas e Jesus estava dentro. Ensinava sobre o reino de Deus, pregava a palavra do reino de Deus. E a Bíblia registra que 4 homens traziam um paralítico em uma espécie de uma cama. E eles queriam levar esse paralítico com o seu leito para que Jesus tocasse nele, mas eles não conseguiam entrar na casa. As portas estavam tomadas de pessoas, ninguém saía da frente, todo mundo queria ver Jesus, ouvir Jesus, ser tocado por Jesus. E esses homens, irmão, tiveram uma decisão, tomaram uma decisão. Nós vamos subir nessa casa, vamos abrir o telhado, vamos descer você lá. E foram o que eles fizeram. Pensa, pegaram aquele doente que estava naquela cama, subiram, não sei como eles subiram em cima da casa, abriram o teto e desceram o paralítico. E Jesus olhou para eles, aquele homem descendo no meio da casa com a cama. Jesus disse para ele: perdoados estão os teus pecados. Perdoados estão os teus pecados. Depois ele diz para você: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus é questionado nessa casa, como é que ele pode perdoar o pecado? Quem perdoa o pecado é só Deus. Aí Jesus disse: para vocês saberem que o Filho do Homem tem poder não só para perdoar o pecado. E ele disse: mas eu digo a você, levanta e anda, toma a tua cama e vai para a tua casa.
E eles ficaram espantados, porque Jesus, além de perdoar aquele homem, ainda o curara da sua enfermidade. Aleluias. Jesus estava naquela casa, se era a casa dele ou se era a casa de outros, não importa, querido. Mas uma coisa eu sei, Jesus levou restauração para a vida daquele homem, de todos que estavam ali. Restauração. Como está a tua casa? Está em necessidade de restauração? Saúde, a sua família? Convide Jesus nessa noite para entrar em sua casa e restaurar a sua família, querido. E restaurar o seu casamento, restaurar a sua comunhão com os seus filhos, com a sua esposa. É uma noite de restauração. Jesus está aqui. Aleluias. Jesus também entrou, a quarta casa, entrou na casa de Levi. E na casa de Levi, ele estava sentado, eles estavam comendo e as pessoas viviam julgando Jesus. Jesus se assenta com os cobradores de impostos, se assenta com os escarnecedores, se assenta com as prostitutas. Jesus se assenta com os publicanos. E nesse momento, quando Jesus está na casa de Levi, ele responde o seguinte: eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Jesus leva arrependimento para a casa de Levi, porque ele abriu a sua casa para o Senhor, para ouvir a voz do Senhor. Ele abriu o seu coração ao Senhor. Ele não foi arrogante, nariz empinado, orgulhoso. Ele abriu a sua casa para ouvir a voz de Jesus. E naquela casa, Jesus leva arrependimento, quebrantamento, mudança de vida, porque Jesus não veio chamar os justos, mas sim os pecadores. Quando Jesus entra em nossa casa, querido, Ele leva o arrependimento, leva o perdão, leva a mudança, leva a restauração. E eu quero aproveitar e perguntar para você: a sua casa é uma casa arrependida? Você é um homem e uma mulher arrependidos dos seus pecados? Arrependidos dos seus erros, das suas trapaças, dos seus enganos, dos seus pecados? Você é uma pessoa arrependida? Você já se arrependeu dos seus maus caminhos? Se não, querido, deixa Jesus entrar aí. Ele vai dar a condição para você se arrepender. A Bíblia também diz, a quinta casa, que Jesus entra na casa de Simão. A casa de Simão foi a casa onde Jesus estava sentado, e uma mulher entra a porta adentro sem ser convidada. Começa a beijar os pés de Jesus, chorar, pois ela quebra um vaso de alabastro e derrama um nardo puro, uma essência que valia praticamente um ano de trabalho. Ela despeja aos pés de Jesus e entrega toda aquela riqueza diante do Senhor. E essa casa representa para mim e para você duas coisas: unção e perdão. Quando Jesus entra em nossa casa, Ele traz unção e perdão. Unção e perdão. Quando Jesus entra em nossa casa, querido, Ele não só unge a nossa casa, como Ele nos perdoa. E o propósito de nos perdoar é nos restaurar. Ter uma casa bendita, uma casa abençoada, uma casa próspera, uma casa ungida, uma casa perdoada, uma casa restaurada. A sexta casa foi a casa de Jairo. Quem lembra de Jairo? Jairo era um chefe da sinagoga. Ele era um doutor da lei. Jairo fica desesperado porque a sua filha está moribunda, está à beira da morte. Então ele vai procurar Jesus e pedir para que o Senhor entre na sua casa e cure a sua filha. E Jairo corre, encontra com Jesus e diz: Senhor, a minha filha gravemente está ferida. Vá à minha casa, Senhor. No meio do caminho, uma pessoa aborda Jesus e Jairo, disse: Jairo, não incomodes o mestre, a menina está morta. Jairo fica desesperado. Jesus disse: Jairo, crê somente. No meio do caminho, Jesus ainda cura uma mulher. A mulher que toca na sua orla, nas suas vestes, aquela mulher que havia 12 anos com fluxo de sangue, ela é curada porque pela fé ela toca no Senhor, e a virtude sai de Jesus, entra na mulher, a enfermidade sai e ela é curada.
Então Jesus segue o seu caminho e entra na casa de Jairo. A Bíblia diz que homens e mulheres estavam pranteando porque a filha de Jairo realmente estava morta. Mas Jesus diz para que todos ficassem fora. Entra Jesus, Tiago, João e o pai, Jairo, e a mãe da menina. Eles entram dentro do quarto. Jesus olha para a menina e diz: menina, levanta-te. E na mesma hora a menina se levanta. Sabe o que Jesus estava levando para aquela casa? Vida. Vida. Jesus estava levando vida. Porque não há casa que Jesus entre que a vida não se instale. Não há casa que Jesus entre que a vida não entre também. Sabe por quê, querido? Uma coisa eu sei: Deus não tolera a morte. Jesus disse: Deus não é um Deus de mortos, mas sim um Deus de vivos. E aonde Jesus chega, se houver lugar de morte, a morte vai ter que sair, porque a vida chegou. E Jesus entrou nessa casa e trouxe a vida na casa de Jairo, restaurando aquela menina. Talvez a sua casa está sem vida nesse momento, mas deixa eu falar para você, querido: Jesus pode ressuscitar, Jesus pode restaurar, Jesus pode trazer alegria de volta para a sua vida. Ah, pastor, será que Jesus pode fazer isso? Ele não só pode como Ele quer. Ele não só pode como Ele quer. Sabe, tem muitas pessoas que abrem a casa assim: Senhor, entra na minha casa, pode sentar aqui na sala, eu vou fazer um cafezinho. Aí você faz um cafezinho, senta com Ele, conversa com Ele. Mas só que o Jesus, Ele não fica só na sala, querido. Ele quer intimidade, Ele quer ir além. Ele quer conhecer toda a sua casa para transformar a sua casa. Aí Jesus quer ir para a cozinha, talvez você restringe Ele. Jesus quer ir para o quarto, você restringe Ele. E quando falam de casa nesse sentido, não estou falando da sua casa física, estou falando da sede da sua alma, do seu coração. Talvez você deixe Jesus entrar até a sala, mas não deixe Ele entrar no quarto, não deixe Ele entrar na intimidade. Talvez você diz: não, esse lugar aqui, Jesus, o Senhor não pode entrar, é meu. E por isso, querido, que muitas vezes a vida não se manifesta, porque Jesus quer entrar no completo do teu ser, e você só coloca Ele num lugar, restringe os demais espaços da sua casa. Se você quer que a vida entre na sua casa, querido, abre todo o seu coração ao Senhor, todo o seu coração ao Senhor. Olhe para dentro de você, se você pode. Quanto você tem aberto para Deus? Será que até aqui, até nessa casa aqui, essa casa de Jairo, será que Deus já falou algumas coisas com você? Sobre a alegria, a vida, a restauração, a perdão dos pecados, a unção, o perdão dos pecados, a unção. Será que até aqui Deus já falou alguma coisa com você? Sobre o arrependimento, será que Ele já falou alguma coisa no seu coração? Existe uma casa também especial que Jesus entra com muito gosto, a casa de Marta, Maria e aquele que foi ressuscitado ao quarto dia. Quem é? Lázaro. A Bíblia diz que Lázaro era amigo íntimo de Jesus. E era tão amigo, Jesus tinha um apreço tão grande por Lázaro, que quando Jesus está diante do sepulcro de Lázaro, a Bíblia diz, e muitos gostam até de dizer, o versículo mais curtinho da Bíblia, realmente é, se não me engano, João 11:35. E Jesus chorou. E Jesus chorou, porque havia sentimento, havia amor por Lázaro, um amor de alma, de verdade, pelo seu amigo que havia morrido. Jesus chora a morte de Lázaro, mas Jesus ressuscita Lázaro. Mas o que nos chama a atenção na casa de Lázaro não é em si a ressurreição dele. Nos chama a atenção que quando Jesus entra na casa de Lázaro, estava Marta e Maria, as irmãs de Lázaro. E a Bíblia diz em Lucas 10, a partir do 38, que quando Jesus entra e se assenta, Maria se assenta junto aos discípulos para ouvir a voz do Senhor. E Marta, irmã de Maria, fica preocupada para servir. Talvez coloque um bolo no forno, começa a preparar uma torta, vai lá e faz um suco, e começa a preparar toda a comida para servir os discípulos.
Mas Maria, querido, ela se atenta com a palavra, ela se atenta para ouvir a Jesus. E o que nós aprendemos com isso? Quando Jesus entra em nossa casa, Ele leva a palavra. E muitas vezes nós não estamos dispostos a ouvir, nós até queremos servir, mas nós não temos uma disposição de nos assentar para ouvir. E nessa de só servir e não ouvir, nós começamos a entrar no estresse, na angústia, na correria do dia a dia, e não ouvimos a voz de Deus e nem a palavra de Deus. Muitas vezes, querido, a Bíblia, essa Bíblia que você tem aí, talvez você só abre ela aqui na igreja. Será que eu falei alguma mentira? Talvez você só abre ela aqui no culto. Jesus entrou numa casa que uma mulher se prostrou aos seus pés para ouvir a sua palavra, enquanto a outra, ela muito queria servi-lo, mas não queria ouvi-lo. Que espaço a palavra de Deus tem tido na sua casa? Jesus disse assim, porque é necessário, ou mesmo só uma coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Jesus disse: Marta, Marta, você está tão cansada, afadigada, corrida, ansiosa com muitas coisas, mas Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Uma coisa é necessária, uma. Não é duas, não é três, não é quatro, não é cinco, é uma. Ouvir a palavra de Deus. Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, meu irmão, a palavra é de Deus, não é do homem, é de Deus. E quando a palavra de Deus entra em nossa casa, a direção também entra, o foco também entra, a luz de Deus também entra. Deixa eu falar para você, querido, deixa as suas preocupações de lado, deixa Jesus entrar com a palavra na sua vida. Dê espaço para a palavra, dê tempo para a palavra, leia a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus no seu espírito. Pastor, eu leio a Bíblia, eu não entendo. Mas você precisa ler com o espírito da letra. O espírito da letra é o Espírito Santo. Quando você for ler, peça a Ele o discernimento, peça a Ele a sabedoria, peça a Ele a graça, peça a Ele a revelação, o entendimento, que Ele te dará. Mas não deixe, querido, a palavra do Senhor fora da sua casa. Não deixe. Outra casa que Jesus entrou, oitava casa, a casa de Zaqueu. A Bíblia diz que Jesus ia passando com a multidão, e a Bíblia narra que ele sobe numa figueira brava para ver o Senhor no meio daquela multidão. E Jesus caminhando com os discípulos, uma multidão seguindo ele. De repente Jesus para, olha para cima. Zaqueu chamou a atenção de Jesus. Jesus para e olha para Zaqueu. Jesus disse: Zaqueu, chama ele pelo nome. Ninguém tinha falado que o Zaqueu estava lá em cima, pelo menos a Bíblia não narra isso. Jesus se volta e fala: Zaqueu, desce depressa, me convém estar na sua casa, eu quero ir na sua casa. E assim foi, Zaqueu desceu, querido, e eles foram para a casa de Zaqueu. E quando Jesus começa a conversar com Zaqueu dentro da casa dele, Zaqueu era um publicano, era um cobrador de impostos, era um judeu, mas que trabalhava para os romanos, e era odiado pelo seu povo. E nessa de Zaqueu trabalhar para os romanos, ele roubava as pessoas. Se era para cobrar 10 de imposto, ele cobrava 30, 40. E não tinha nem o receio com relação a isso. Se era para cobrar 100, ele cobrava 500. E a pessoa tinha que pagar, porque ele era um cobrador de impostos. Mas quando Jesus entra na casa de Zaqueu, querido, alguma coisa aconteceu no coração dele. Jesus começa a falar, conversar com ele, demonstra a sua ternura. Zaqueu se arrepende e ele diz: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Aqueles que eu cobrei imposto, que eu roubei, que eu cobrei a mais, eu vou devolver 4 vezes mais. Sabe o que Zaqueu fez? Depois disso aí, ele foi em cada casa e ele devolveu o que ele tinha cobrado a mais. E assim por diante, ele foi devolvendo casa por casa. Isso demonstra arrependimento. Mas o que Jesus fez na casa de Zaqueu, ele levou salvação para aquela casa. O texto diz: vendo o seu arrependimento, Jesus declarou: hoje a salvação está nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Quando Jesus vê a nossa mudança e a nossa disposição, a salvação se instala.
Deixa eu perguntar, querido, para você: já há salvação na sua alma? Já há salvação na sua casa? Você tem a certeza da sua eternidade? Você sabe que se você partir a qualquer momento, você estará com Cristo? Jesus já entrou com salvação na sua casa, já houve mudança no seu coração, no seu lar, arrependimento em você. Porque na casa de Zaqueu aconteceu. E como eu sei que Zaqueu foi salvo, e você também sabe, porque ele se arrependeu a ponto de devolver aquilo que não era dele, a ponto de mudar a sua vida, a ponto de ir naqueles que ele lesou e dizer: ó, eu fiz mal com você, eu roubei você, eu quero me retratar com você, me perdoa, eu entrego aquilo que não é meu. Houve mudança de caráter, de coração, porque Jesus entrou naquela casa e houve salvação. Jesus entrou também na casa do cenáculo. A casa do cenáculo era o lugar onde eles se reuniam para orar, para ter o seu momento de comunhão. E nessa casa do cenáculo, segundo alguns estudiosos, dizem que era a casa de Marcos. E ali naquele momento, naquela casa, quando Jesus ceava com os discípulos, ele sopra sobre eles o Espírito Santo. E essa casa no cenáculo, que é a nona casa, representa a comunhão. Quando Jesus está em nossa casa, ali a comunhão, ali a comunhão da sua presença. Quantos lares estão sem comunhão nessa noite? Quantas casas estão sem comunhão nesse momento? Você vê o filho contra o pai, o filho contra a mãe contra o filho. Quantas casas estão divididas nesse momento? Quantos lares estão destruídos nesse momento? Porque Jesus não entrou com a sua comunhão, não entrou com a sua paixão, não entrou com o seu amor. Como está a comunhão na sua casa, querido? Há uma casa também retratada aqui, a casa de Caifás, em Mateus 26, quando Jesus é levado para essa casa para ser julgado. E dentro da casa de Caifás, Jesus é julgado. Os principais dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus. Muitas vezes em nossa própria casa levantamos a voz para julgar. Julgamos a nossa esposa, o esposo, os filhos, o tio, a tia, o vizinho, o parente. Só que Jesus não entrou em nossa casa para nos julgar. Mas muitas vezes dentro da nossa casa nós estamos julgando. E nós temos que refletir, querido, com relação a isso. Jesus diz: na mesma medida, intensidade que você medir, você será medido. Não julgueis para que não sejais julgados. Muitas vezes Jesus tenta entrar em algumas casas, mas são casas com um jugo tão pesado, com tanto julgamento, com tanto a ponta de dedo e de mão. Quando nós apontamos um dedo, já há um ditado muito grande que diz: quando você aponta um, 3 estão voltados para trás. Essa é uma realidade. Jesus disse assim: antes de você tirar o cisco que está no olho do seu irmão, tire a trave que está no seu. Tire a trave que está no seu, antes de você tentar remover o cisco que está no olho do seu irmão. Não julgueis para que não sejais julgados. A 11ª casa, a casa em Emaús. Jesus havia ressuscitado, 2 discípulos estavam indo de Jerusalém a Emaús. E Jesus, de repente, aparece no meio deles, e eles não reconhecem o Senhor. E eles vão caminhando, Jesus começa a conversar com eles. E a Bíblia diz em Lucas 24 que o coração daqueles homens ardia ao ouvir a voz de Jesus, mas não conhecia que era Jesus. E no final da sua trajetória, Jesus entra na casa deles, se assenta para comer o pão, e Jesus desaparece no mesmo momento. Um sentado à mesa de cá, o outro de cá, e Jesus aqui. E eles conversavam em partir o pão. Quando Jesus parte o pão, no mesmo momento, seu coração, o coração daqueles homens, discerne que é Jesus que está ali, e Jesus desaparece no mesmo momento. E eles dizem um para o outro: porventura não ardia o nosso coração quando Ele falava conosco? Sabe, querido, quando Jesus entra em nossa casa, Ele leva uma visão espiritual,
uma visão espiritual da sua presença. Ele traz discernimento no nosso espírito de quem Ele é, da sua obra redentora, da sua presença. Muitos estão com as suas visões tampadas, não conseguem ver a Jesus, não conseguem sentir a sua presença, mas quando Ele entra em nossa casa, Ele abre a nossa visão espiritual, Ele nos dá discernimento para conhecer a sua verdade, a sua vontade. Avalie, querido, qual é o nível que Jesus tem entrado na sua casa, ou qual é o espaço que a sua casa tem sido aberta para Jesus entrar. Nós estamos falando isso, nós estamos no mês da família. E se tratando de família, nós tratamos de lar. E lar nós sabemos que vem, essa palavra, ela vem de lareira. A palavra grega, lareira. Lareira é o lugar da casa onde se esquentava o fogo para a família se assentar e se aquentar. E quando se fala de lareira, da onde deriva-se a palavra lar, se fala de comunhão, onde o pai se assenta com o filho para conversar. Falando nisso, você como pai se assenta com o seu filho para orientá-lo, com a sua filha para orientá-la, para amá-la. Você como mãe dá conselho para a sua filha, se assenta com ela. Ou você tem deixado o seu filho, a sua filha, em prol do smartphone, do celular, da internet, em prol do seu bel prazer, da sua vontade, das suas amizades? Lá, nós estamos falando de lar, querido. Lar é comunhão, lar é amizade, amor, é diálogo, é ternura, é abraço, é lugar de respeito, de carinho, de reconhecimento, é lugar de honra. Quando Jesus entra em nossa casa, Ele nos dá a visão espiritual. E a 12ª casa, ou a última casa aqui, é a casa dos discípulos que está em João 20, 19 a 23. E nessa casa, Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. Os discípulos estavam reunidos ali. E nesse momento, quando Jesus aparece no meio deles, está com eles, mas o Senhor apareceu-lhes na casa onde estavam reunidos e os acalmou, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. João 20, 23. Naquela casa, Jesus derramou o Espírito Santo. Porque quando Jesus entra em nossa casa, o Espírito Santo também entra. Amém? E todo espírito de maldade, todo espírito de trevas tem que sair, porque o Espírito Santo está habitando lá, está habitando em nossa casa. Nessas 12 casas, Jesus fez algo extraordinário. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia aqui, eu quero encerrar essa palavra. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O que Jesus está falando? Se alguém ouvir a minha voz. Alguém tem ouvido a voz de Deus aqui nessa noite? Alguém tem escutado a voz do Senhor aqui nessa noite? Ele está dizendo: se alguém ouvir a minha voz, eis que estou à porta e bato. Essa figura é tão conhecida, nós sabemos que Apocalipse 3:20 é uma carta à igreja. Jesus está falando com a igreja. Jesus está falando com os corações que estão fechados. Ele está dizendo: eu estou batendo. O intuito de Deus nunca foi arrebentar. O intuito de Deus nunca é arrombar. Essa não é a característica do Senhor. Mas Ele vai lá, bate. Sabe por quê? Porque Ele é eterno, querido. Ele é generoso, Ele é educado, Ele é cavaleiro, Ele é amoroso. É Jesus. Jesus vai lá e bate, todo cordial. Ele diz: se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei. Sabia que a porta do seu coração, isso também já é dito há muito tempo.
ela tem maçaneta por dentro, não tem por fora. Portanto, para Deus entrar, só você pode abrir. De outra maneira, nem Ele mesmo entra. Então, se você abrir, Jesus vai entrar. E há uma notícia na entrada de Jesus. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O propósito do Senhor é entrar em nossa casa para cear conosco e nós cearmos com Ele. E quando se fala de ceia, querido, se fala de comunhão, se fala de mesa, se fala de conversa, se fala de restauração, se fala de pacto, fala de vida, fala de comunhão, de identificação. Você só se assenta na mesa com quem você conhece, com quem você tem prazer, com quem você gosta. Você não vai sentar com uma pessoa que você tem desprazer com ela ou que você não queira. Você só se assenta com quem você tem prazer, para conversar, para ter comunhão, para ter diálogo, para ter prazer. É o que Jesus quer fazer na sua casa, querido. Ele quer entrar lá e quer ter comunhão com você, não só na hora do café da manhã, do almoço ou da janta, mas Ele quer ter comunhão com você o dia inteiro. E de madrugada, quando você dormir, você vai sonhar com Ele. Você vai sentir a presença do Espírito dele na sua vida. Esse é o desejo do Senhor, entrar na sua casa e nunca mais sair dela, e fazer dela uma casa para Ele. Agora, querido, só eu e você temos condições, só eu e você podemos permitir ou não que Jesus entre de fato em nossa casa e faça aquilo que Ele quer em nossa casa. E uma coisa é certa: o que Jesus vai fazer em nossa casa é diferente daquilo que nós fazemos. Porque muitas vezes nós tomamos uma direção, querido, e nós nos frustramos. Jesus nunca vai deixar você tomar uma direção errada, nunca vai deixar você ter uma escolha errada, nunca vai deixar você ir um caminho errado, porque o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Qual é a tua expectativa pelo Senhor nessa noite? Qual motivo você entrou aqui nesse lugar? Por qual motivo você veio à igreja nessa noite? Talvez você pode dizer: pastor, eu vim porque eu preciso de uma cura, eu preciso de um milagre na minha vida. Eu não sei qual foi o motivo, querido, que te trouxe aqui nessa noite, mas uma coisa eu sei: foi a mão do Senhor que te trouxe aqui. Você não veio por você mesmo, Ele trouxe você. Foi Ele quem trouxe você. E uma coisa é certa: o Senhor está sondando o seu coração nesse lugar. Os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher da casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que tu és. Minhas vestes, minha coroa, e ofereço
Simão, eu me lanço aos teus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti.